perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. A esperança não confunde, pois o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a qual nos foi dado. Ei, receba o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Nesta noite eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Exemplo tal esse de esperança. Uma passagem muito conhecida. A Bíblia vai dizer que durante 12 anos, nos evangelhos de Jesus Cristo, uma mulher, ela padecia de um fluxo de sangue. Mas a Bíblia vai nos relatar que ela determinou no teu coração, se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. A Bíblia fala que, segundo o costume judeu, a história quer dizer que uma mulher que passava por esse processo era uma pessoa amaldiçoada, segundo o costume judaico, e ela tinha que ficar isolada. Ela não tinha contato com a população daquele tempo. E a Bíblia fala que ela tinha uma condição financeira estável, porém ela gastou todo o seu dinheiro, talvez na medicina mais avançada daquele tempo, mas ela não conseguiu encontrar a sua cura. Mas o que eu trago como experiência, que aquela mulher, ela é um milagre vivo durante 12 anos. Porque um ser humano natural como eu e você, se nós sofrermos uma hemorragia interna ou externa, nós não passamos sequer de 24 horas de vida. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, ela já vivenciava o milagre sobre a sua vida, sem quer mesmo saber. Porque você que é mulher sabe que você passa por um momento de um ciclo chamado menstruação. E quanto é doloroso isso para você. Agora você imagina comigo durante 12 anos você passar por esta situação. Mas a Bíblia vai relatar que quando Jesus ele ia para casa de um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, ela ultrapassa a multidão, ela quebra todo o preconceito, todo o paradoxo que havia sobre ela, e ela não se importa, ela simplesmente ultrapassa a multidão, mas conjecturando, creio eu, que ela foi, num determinado momento, já pálida, já sem cor, ela foi e debruçou e se arrastou. Por quê? O desejo de alcançar aquilo que se espera era maior
sobre a vida dela. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo que almas vão ser impactadas nesta noite por este vídeo. E a Bíblia fala que ela agora toca na parte baixa, na orla de Jesus. Agora, Jesus ele vai fazer uma pergunta crucial aos discípulos, perguntando: alguém me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles vão dizer a Jesus: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te espreme. Mas Jesus vai dizer: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Ei, eu quero profetizar a virtude de Deus na sua vida nesta noite. Eu quero profetizar a virtude de Deus sendo derramado na tua casa, sendo derramado no teu trabalho, seja derramado na tua escola, seja derramado na tua vida crente. Aleluia. Jesus, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Eu imagino a reação daquela mulher para falar ao mestre, uma mulher impura, e ela tocou nele como um ato a qual uma pessoa impura não poderia tocar ninguém, como um leproso não poderia conviver no meio de ninguém, em meio à sociedade. Uma sociedade extremamente preconceituosa. E não é diferente nos nossos dias atuais. Eu ando muito nessa cidade e eu vejo dependentes de crack, às vezes revirando lixo para comer, às vezes ali no sinal, fazendo algo para manter o vício. E é uma doença como se fosse um fluxo de sangue, como se fosse uma lepra. E a sociedade despreza, a sociedade discrimina. Eu sei, meu irmão, o que é passar fome. Por isso que quando eu vejo um jovem e uma jovem revirando lixo, eu vejo o meu reflexo ali naquele exato momento. Só sabe o que é passar fome quem já passou fome. Só sabe o que é passar sede quem já passou sede. Só sabe o que é viver cura quem já foi curado. Só sabe o que é avivamento quem já foi impactado por um avivamento. E aquela mulher, ela não se importou com A ou com B. Ela simplesmente foi e tocou. A Bíblia vai relatar que o irmão Tiago de Jesus, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, ele vai dizer: achegai-vos a Deus, e ele se chegarás a vós. E ela fez o que estava escrito no versículo de número 10, no capítulo 4 também de Tiago: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Oh, aleluia! De plantou claia sebe norafudi comantorebia do claia sudi comanástia. Deus me leva agora àquilo que o profeta Samuel escreveu no seu livro, 1 Samuel capítulo 2, o livro de Ana, o cântico de Ana, no versículo 7, versículo de número 8. O Senhor enriquece e empobrece, o Senhor humilha e também exalta, pega o pobre e o necessitado e levanta desde o monturo de lixo para fazer assentar entre os príncipes desta terra, porque dele é um trono de glória, diz o Senhor. Uou! Amanda cabe alaia sebe comando que minarassai. E agora aquela mulher vai dizer: mestre, eu te toquei. Oh,
Eu imagino agora conjecturando Jesus olhando para ela. Jesus se agachando até ela. E agora eu contemplo aquela mulher já mudando a tonalidade da pele. Os seus vasos sanguíneos já funcionando novamente. O sangramento sendo estancado. Jesus pegando ela e colocando-a de pé. E a bochecha rosada, a cor linda, porque aonde o mestre toca, ele transforma. Aonde o mestre toca, ele restitui. Aonde o mestre toca, algo sobrenatural que está além da mente, do raciocínio e do intelecto humano acontece. Por quê? Porque Paulo escreve à igreja aos Coríntios no capítulo de número 1, versículo de número 28. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E no versículo de número 26, Paulo vai dizer a Coríntios: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a força de Deus é mais forte. A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Aleluia. Aí eu lembro que Jó vai dizer: há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Ainda, irmãos, que eles tentam cortar o seu ministério. Ainda que Satanás tenta cortar as promessas de Deus na tua vida. Eu me lembro que quando eu estava dentro do presídio, eu fiz um estudo sobre a oliveira. A oliveira, ela é uma árvore milenar. E ela é uma árvore que ela não precisa de cuidados humanos. Você planta e esquece. A oliveira, ela tem algo sobrenatural, porque ela mesmo gera o próprio líquido interior para a sua folhagem. E ela é tão respeitada em Israel que até no brasão de Israel tem uma oliveira. E é interessante que quando Noé, ele solta a pomba, Xabandagaçu de Comanácia, para saber se as águas do dilúvio, elas acalmaram. O que a pomba traz no bico é um galho de uma oliveira. E nós sabemos que toda oliveira, ela produz azeitona. E a azeitona, quando ela é amassada, ela produz azeite. E nós sabemos que o azeite na Bíblia é unção. E eu creio e profetizo que tem unção de Deus sendo derramada na sua vida nesta noite. E que eu achei mais interessante, segundo a história da oliveira, é que quando se corta um ramo, um galho, aonde se cortou aquele galho, se brotam mais 7 galhos aonde foram cortados um galho.
Ainda que cortaram algo na sua vida, e isso te magoou, isso te entristeceu, ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aonde cortaram uma vez, vai ser restituída 7 vezes em tua vida. Aonde cortaram 7 vezes, vai brotar 7 restituições de Deus na sua vida. Aleluia. Falando de amor, porque o amor é o mais importante. O amor é algo sobrenatural vindo de Deus. A palavra amor, no nosso português, ela significa desejo absoluto de um ser a outro ser. Entendemos então que Jesus Cristo, ou seja, Deus, ele teve o desejo absoluto por nós. Para quê? Para restaurar a aliança que havia sido quebrado pelo primeiro homem chamado Adão ou Adão no Jardim do Éden. E quando agora ele gera no ventre de uma estéril, de uma virgem chamada Maria, o segundo Adão, que simboliza Cristo, para que então, no seu sacrifício, no Calvário, ele trouxesse a aliança nova, a restituição nova, o contato novo entre Deus e o homem. Mas me dá um exemplo agora da prova deste amor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova mais um fato. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim para mim e para você: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Tem mais um exemplo, pregador? Eu tenho. É lógico que eu tenho. 1 João capítulo 4, versículo 17. Versículo 19, perdão. Nós nos amamos porque Deus, Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo de número 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Tem mais um exemplo, pregador? Vamos lá, ué. Paulo vai dizer à igreja de Gálatas, no capítulo de número 2, versículo
19 e 20, ou versículo 18 e 19, não me recordo. Já estou crucificado com Cristo, e agora já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Tá bom, você quer mais? Você quer mais? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele se encontra num monte chamado Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Lugar de prensa. Lugar de prensa. É interessante que no versículo 41, ele encontra os seus discípulos adormecidos. A Bíblia fala que ele pede para os seus discípulos esperar a parte, e ele vai, sobe mais um pouco, e ele vai orar. E quando ele retorna, ele pega os seus discípulos a dormir. E ele acorda os seus discípulos uma vez, volta novamente, vai orar a parte, e quando ele retorna, os seus discípulos novamente estão dormindo. E no versículo 41, no capítulo 26, ele vai citar este versículo aos discípulos. Vigiai e orai, para que não vos entrei-vos em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu falo em tentação, eu me lembro de tentação. Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no seu versículo de número 13, desta maneira: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não te tentareis acima do que podeis. Antes também com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aí agora Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, ele está a par. E a Bíblia vai dizer que a oração se intensifica de Jesus naquele monte. Monte de quê? De prensa. Conjecturando, eu imagino que Jesus foi arrebatado em sentido, porque a oração estava tão intensa que a Bíblia relata que quanto mais ele orava, os poros dele começaram a sangrar. Oh, amor, abadagastu e efaceme naraçu de comanácia. A palavra amor no original grego significa ágape, é um amor incondicional. É um amor que não olha se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou viciado em crack, se eu sou morador de rua, se eu sou prostituta. Está no mesmo parâmetro daquele que é rico, daquele que é pobre, daquele que é o presidente da república e daquele que é o gari da minha cidade. Ele não olha como um homem vê, porque ele contempla o coração.
Nós temos o exemplo disso em 1 Samuel capítulo 16. Se você ler este capítulo, você vai entender o que eu estou dizendo. E eu imagino que agora Jesus ele é arrebatado, e arrebatamento de sentido é o quê? Só a mente vai. O arrebatamento de espírito, o corpo fica e o espírito vai. Aonde Deus quer que ele vá. E eu imagino que agora Jesus ele começa a sentir na pele a marca do azorrague, a chicotada, a coroa de espinho. Mas como ele era um cordeiro, quando ele entra em Jerusalém, montado no cordeiro, e as pessoas agitando os galhos da oliveira, dizendo Hosana, 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 o filho do rei, que significa Hosana, socorre no Senhor, socorre no Senhor. Porque segundo o costume judaico, o cordeiro, para ser preparado para o sacrifício, ele tinha que ficar em 4 dias em observação, para ver se ele não tinha nenhum defeito, para ver se ele não tinha nenhuma mancha, para ver se ele não tinha nenhuma deficiência física, corporal, visual, para ver se ele era um cordeiro apto para o sacrifício. Enquanto ali a entrada triunfal de Jesus simbolizava esta forma de contemplar que o cordeiro estava sendo preparado para ser imolado na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Oh, graça maravilhosa! E agora eu imagino que Jesus ele estava sentindo as dores e os flagelos que ele haveria de passar. Aquele sofrimento intenso, ser cuspido. E quando ele orava, os poros sangravam. E ele disse uma palavra crucial: Pai, se for possível, aparta-se de mim este cálice. Mas se for possível, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que nós pedimos para Deus: Pai, aparta-se de mim esta prova. Aparta-te de mim, Senhor, esta tribulação. Hoje foi um dia terrível para a minha vida. Hoje foi um dia que eu simplesmente chorei, desabafei com a irmã. Falei: irmã, por que as coisas para mim é muito mais difícil? E a minha intenção era chegar em casa e dobrar o meu joelho e falar: Pai, me recolhe que eu já não estou aguentando mais. Tá difícil, Senhor. Mas é interessante que quando eu me despertei e acordei, o meu espírito me conduziu a vir neste monte buscar a presença de Deus. E agora estou aqui orando pela sua vida, louvando a Deus e trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. E é interessante que agora Judas chega. E quando Judas chega, eles acendem, eles vêm com a lamparina. E ele dá um beijo em Jesus. E nós conhecemos essa história.
E nós conhecemos essa história. E agora é interessante que Jesus ele tinha todos os motivos para ficar irado com Judas. Mas o que eu acho mais lindo é que Jesus chama Judas de amigo. E ele fala: amigo, por que me traíste? E nós conhecemos que Jesus agora ele é levado. Ele é levado. E é interessante que, segundo o costume, todo homem que era crucificado, ele tinha que levar uma placa no seu peito e escrito qual era a sua condenação. E na placa estava escrita a condenação de Jesus, que estava escrito em latim, em hebraico, em aramaico, desta forma: eis aí o rei dos judeus. E agora nós entendemos que Jesus ele não poderia gritar um ai em meio aos seus flagelos, em meio à crucificação, porque senão o sacrifício era inválido. E quando Jesus ele estava no madeiro, ele vai dizer aos céus: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que antes dele morrer, ele olha para os céus. Ele olha para os céus e fala: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E a Bíblia fala que quando Jesus agora ele grita: está consumado! O véu que fazia separação do Santíssimo do Santo Lugar, ele se rasga de alto a baixo. A terra estremece. Os soldados viam que verdadeiramente aquele homem ele era inocente e que ele era um filho de